Sabe quando você deita sua cabeça no travesseiro e fica pensando em tudo que poderia ser diferente na sua vida se você tivesse seguido outro caminho? Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional. Não sei se você sabe, quem é inscrito aqui no canal e acompanha o conteúdo já deve saber disso, porque eu já comentei em alguns vídeos, mas é uma coisa que eu falo sempre, né? Mas eu me formei em Direito e a minha trajetória profissional, ela não foi uma linha reta. Na verdade, foi cheia de curvas, altos e baixos, foi uma loucura, porque eu tava muito perdida, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu me formei em Direito e decidi focar em concurso público. Eu fiquei 1 ano e meio estudando para concurso, até que eu percebi que, na verdade, não era isso que eu queria, sabe? Que, na verdade, eu estava tentando atender as expectativas do meu pai. Porque o meu pai tinha esse sonho, sabe? Ele queria que eu fizesse concurso por uma questão de estabilidade, segurança e tudo mais. E eu estava tentando atender as expectativas dele. Quando eu percebi isso, eu larguei o concurso público e fui para advocacia. Decidi abrir um escritório de advocacia junto com a Letícia, minha irmã, que também se formou em Direito. E a gente começou a advogar e tal, estávamos pegando processos e tudo, a gente focou em direito de família, em que a gente trabalhava com divórcio, essas coisas, mas eu tive uma decepção muito grande, porque uma coisa é a teoria, outra coisa completamente diferente é a prática. E o exercício da advocacia, por mais que eu já tivesse feito estágio e tal, não era uma coisa, sabe, que me dava aquela paixão, que eu tinha gosto de fazer. Então, eu fui à procura daquilo que eu realmente gostava, que eu realmente tinha interesse, que sempre foi a PNL, que é a Programação Neurolinguística, e ajudar as pessoas no seu desenvolvimento pessoal e emocional. Então, eu foquei nisso por um tempo, até que eu especifiquei e direcionei ainda mais para provas, para o seu preparo emocional, né? Para ajudar as pessoas a se prepararem emocionalmente para fazerem provas e não se abalarem emocionalmente nesse processo, que é algo que casa totalmente com a minha jornada, a minha trajetória. Foi o trabalho e uma pesquisa que eu desenvolvi por um bom tempo. Então, assim, fez todo sentido e hoje eu posso dizer, assim, que depois de quase 5 anos, eu me encontrei, sabe? Ainda não me encontrei 100%, tem algumas coisas ali que eu preciso ajustar, mas, sei lá, será que a gente se encontra 100%? Não sei. Mas, enfim, por que eu tô te contando tudo isso, né? Porque ao longo dessa trajetória, quem vê de fora pode pensar que, foram várias coisas acontecendo e tudo, e aparentemente foi tudo muito tranquilo, mas a verdade é que não foi. Eu me questionava muito, eu duvidava demais, sabe? E principalmente quando algo dava errado, quando eu fracassava, quando as coisas não aconteciam como eu esperava, era inevitável eu colocar a cabeça no travesseiro e pensar: minha vida poderia ser tão diferente agora, eu poderia estar bem mais na frente. E se eu tivesse continuado no direito? Se eu não tivesse parado de estudar para concurso? E se eu tivesse só aceitado um emprego no escritório e pronto? E eu ficava horas, semanas, dias remoendo e me abalando com isso. Sempre que alguma coisa dava errado ou não acontecia como eu gostaria, eu voltava nesses pensamentos e ficava pensando que se eu tivesse seguido outro caminho, a minha vida seria diferente, muito melhor, seria maravilhosa, e isso me deixava muito mal. Mas um dia eu tava cansada de me sentir assim, sabe? Eu tava cansada de ficar nessa lamentação toda, sempre voltando no direito. Eu já tava seguindo um outro caminho, por que eu ficava o tempo inteiro voltando, imaginando que a minha vida seria diferente e melhor se eu tivesse seguido no direito? E aí eu decidi agir, eu decidi movimentar, sabe? Mudar as coisas. Então, o que eu fiz? Eu separei todos os meus livros de direito e materiais que eu tinha de concurso, separei tudo, juntei, doei para uma biblioteca. Voltei para casa e escrevi como seria a minha vida se eu tivesse seguido no direito, se eu tivesse seguido esse caminho. E eu fui escrevendo no detalhe, sabe? Fui falando várias coisas, imaginando mesmo, na prática, como seria, sabe? Como seria o meu dia a dia, como seria a minha vida? Será que seria uma vida livre de problemas? E à medida que eu fui escrevendo, eu percebi que não, que seria uma vida em que eu também teria frustrações, decepções, que as coisas também não aconteceriam exatamente do jeito que eu gostaria. Não era essa vida maravilhosa que eu pintava na minha cabeça quando a minha vida real não estava acontecendo do jeito que eu gostaria, sabe? Quando algo dava errado, eu me frustrava no presente. Eu ficava imaginando que, se eu tivesse escolhido essa outra vida, nossa, seria o mundo ideal. Só que, na verdade, não seria assim. E ter escrito, sabe,
ter colocado no papel como seria a minha vida se eu tivesse seguido esse outro caminho que eu ficava sempre ali imaginando e pensando que seria muito melhor, foi muito bom, foi muito libertador, porque, primeiro, esclareceu muitas coisas, segundo, abriu os meus olhos para o fato de que não seria uma vida perfeita também, porque eu acho que quando a gente vai só imaginando assim, a gente vai idealizando algumas coisas, né? E depois que eu escrevi, eu peguei esse papel e queimei, e deixei isso ir, sabe? Eu fiz isso porque eu queria realmente me entregar à minha vida, viver a vida que eu havia escolhido, estar 100% para aquilo que eu escolhi fazer, para o caminho que eu escolhi percorrer. Por 2 anos isso me ajudou muito. Eu estava em paz com as minhas escolhas, estava seguindo em frente, tudo certo. Até que no ano passado eu enfrentei muitos desafios, sabe? O canal do YouTube não estava crescendo, estava estagnado. O Instagram também não, a minha mensagem parecia não estar chegando em ninguém e parecia não estar ajudando as pessoas, e isso estava me desmotivando demais, sabe? E fez com que esses pensamentos voltassem, fez com que eu voltasse a questionar, nossa, e se eu tivesse seguido outro caminho? E se eu tivesse na advocacia? As coisas seriam mais fáceis? Tudo seria melhor, sabe? Eu voltei àquela ideia antiga da outra vida que eu poderia viver. E foi quando eu me esbarrei com esse livro aqui, Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro, ele caiu no meu colo na hora certa. É impressionante, né? As coisas acontecem como tem que ser mesmo. Eu já tinha ouvido falar desse livro e tal, mas nunca me despertou muito interesse de ler. Mas no ano passado, eu vi uma recomendação no TikTok desse livro e falei assim, eu vou dar uma chance e vou ler. Eu não quero te dar muito spoiler, mas resumidamente, tá? O livro conta a história da Nora, que é uma mulher que vivia cheia de arrependimentos. E ela, como eu, vivia pensando em como a vida dela seria diferente se ela tivesse seguido outros caminhos. Então, ler esse livro foi um momento de muita identificação. E à medida que ela foi vivendo a jornada dela, eu fui vivendo isso também, sabe? E foi caindo a minha ficha que a vida é o que ela é e não o que ela poderia ser. A nossa vida é o melhor agora, sabe? E ter essa construção, entender isso, me trouxe uma paz e uma leveza muito grande para viver as escolhas que eu fiz nessa minha vida. Mas a aceitação mesmo só veio depois de uma conversa com a minha mãe. Um dia a gente estava numa ligação e a minha mãe me contou de algo que aconteceu com ela. Ela estava fazendo o dever de inglês e ela leu a história de uma mulher que aos 30 anos tinha viajado o mundo e tido experiências incríveis e maravilhosas. E a minha mãe falou que na hora que ela leu essa história, ela ficou com raiva e fechou o livro. E quando ela foi olhar para dentro dela, entendeu o que estava acontecendo, por que ela ficou com essa raiva toda, ela percebeu que ela sentiu inveja. Ela falou assim comigo, Cláudia, eu fiquei com muita raiva por eu não ter vivido isso. Eu senti inveja por eu não ter tido essa oportunidade, por eu não ter vivido essa vida. Eu queria ter vivido isso e eu não vivi. Mas, depois de um tempo, eu parei para pensar, o que eu estava fazendo quando eu tinha 30 anos? E, nesse momento de reflexão, a minha mãe percebeu que ela estava realizando o sonho dela. E ela virou para mim e falou assim, Cláudia, com 30 anos eu estava realizando o meu sonho, que era ser mãe. Eu sempre sonhei em ser mãe. E eu queria isso muito, acima de tudo. Era o que eu mais queria. Eu não queria viajar ao mundo naquela época. Eu queria ter filhos. E eu tive as minhas filhas. Foi o período que as minhas filhas estavam nascendo e tudo, né? Porque a média de 30 anos. Mas ela falou assim comigo, Cláudia, foi quando eu percebi que eu não queria aquela vida. Eu senti inveja por achar que era algo que eu gostaria, mas a verdade é que nunca foi algo que eu quis. Talvez hoje eu queira, mas naquela época eu não queria. Eu estava realizando outros sonhos, eu estava vivendo a minha vida. E na hora que a minha mãe falou isso, sabe, e me contou disso que aconteceu com ela, primeiro que eu me identifiquei muito, né, e percebi que é uma coisa de família,
Depois até descobri que a minha avó também ficava pensando isso sobre outras vidas e tudo mais. Mas enfim, eu fiquei muito emocionada quando minha mãe contou isso, porque foi o momento que caiu a minha ficha mesmo, sabe? Que a beleza da vida tá no que ela é e não no que ela poderia ser. A nossa vida, ela é feita de escolhas, sabe? E ela é construída a partir daquilo que a gente mais deseja. Por exemplo, se você quer passar no vestibular, se você quer passar num concurso, talvez você esteja vivendo momentos difíceis agora, mas você está lutando, você está indo atrás da realização do seu sonho. E um dia tudo isso vai valer a pena, sabe? Você não vai olhar para trás e vai pensar que as coisas poderiam ter sido diferentes. Talvez elas poderiam ser, mas tudo aconteceu como tinha que ser para você realizar o seu objetivo, para você viver e construir a vida dos seus sonhos. Então, a beleza da vida está no que ela é e não no que ela poderia ser. Então, sim, eu poderia ter continuado no direito, eu poderia ter passado num concurso público ou até mesmo estar trabalhando num escritório de advocacia. Mas essa não foi a vida que eu sonhei para mim. A vida que eu sonhei para mim foi essa. Por mais que eu ainda não tenha realizado todos os meus objetivos, tudo aquilo que eu desejo, por mais que a minha vida não esteja perfeita e exatamente onde eu gostaria que ela estivesse, essa é a minha vida e todas as minhas escolhas me trouxeram para isso. Então, se você também deita a cabeça no travesseiro e fica pensando em como seria a sua vida se você tivesse seguido outro caminho, lembre-se que talvez esse outro caminho não te levaria para a realização do seu sonho e para a realização da vida que você sempre sonhou para você e que nem tudo é tão perfeito quanto você idealiza. Então, pare um momento, fique no presente e aprecie a sua vida como ela é hoje e não o que ela poderia ser. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa aqui o seu like. E eu quero ouvir de você, né? Ouvir, ou melhor dizendo, né? Ouvir ou ler. Se você quiser me mandar um áudio no Instagram também. Mas o ponto é, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Você também fica imaginando como seria se você tivesse outras vidas? Como que é isso pra você? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, repito, deixa aqui o seu like, isso é muito importante pro crescimento do canal. E se inscreva se você ainda não se inscreveu. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até mais!